No ar, entrevista. A chegada da internet facilitou a vida de muita gente. Com ela, a comunicação deu um salto em instantaneidade. Novas formas de aprender e de ensinar foram surgindo. Hoje, qualquer pessoa pode apresentar suas opiniões, ideias ou simplesmente ensinar sobre algo que seja interessante. Por outro lado, a mesma internet que abre portas também apresenta um outro lado, o lado negativo. A cultura do cancelamento, o julgamento alheio e o medo de não estar preparado para expor um conteúdo ou simplesmente se expor na rede. Esses acontecimentos acabam afetando o psicológico e a produtividade de muita gente no nosso país. Se você acha que aquilo que você faz não está sendo bom ou não é o suficiente, saiba que isso é a síndrome do impostor em sua vida. Esse é o nosso assunto de hoje no programa Sobriedade em Sintonia. Como lidar com a síndrome do impostor. E junto comigo aqui na Rádio Sintonia do Vale, eu tenho o Edinho. Edinho, boa noite para você. Tudo bem? Tudo bem, Matheus? Boa noite, caros ouvintes. Para você que está aí ligadinho no nosso programa Sobriedade em Sintonia, aqui nessa Casa do Povo, né? Rádio Sintonia do Vale 98,9. Isso. E, Edinho, o que é essa síndrome do impostor? Podemos chamar mesmo de síndrome? Então, Matheus e ouvintes, a síndrome do impostor ela também tem o nome de transtorno de pessimismo defensivo, tá? Até bonito, né? Nossa, transtorno de pessimismo defensivo. É uma desordem psicológica, sabe, Matheus? Desordem significa a pessoa fica realmente, né, desequilibrada, não é no sentido de cair, não, tá? É realmente confusa. Apesar de não ser classificado como uma doença mental, tá? A pessoa tem insanidade mental, não é isso. Mas ela também é bastante estudada devido à recorrência dela em algumas pessoas, né? Essa síndrome ela é muito comum e é importante a gente entender isso devido à competitividade que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Então essas profissões que são muito competitivas, elas acabam gerando essa síndrome do impostor. A competitividade no mercado de trabalho hoje em dia é feroz, né? Não só no mercado de trabalho, né? A competitividade está em todos os meandros, né, da nossa sociedade, gostou? Né? Gostei. Inclusive até dentro mesmo de instituições existe essa competitividade, né? E é muito, muito triste quando você vê uma pessoa sentindo realmente uma pressão muito alta na vida dela devido a essas questões aí competitivas. Edinho, e como podemos identificar essa síndrome? Qual é o grande vilão? Existe um vilão ali? Então, olha só, como é que a gente pode identificar? É importante a gente entender que algumas situações, alguns comportamentos levam a ter um alerta. Tá? Eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes você fala, dá algumas questões aqui, a pessoa fala assim, nossa, você fala 5, a pessoa tem uma, acho que já tem a síndrome, né? Então não é isso. Então, por exemplo, a pessoa com síndrome do impostor, ela acredita muito, Matheus, que ela precisa se esforçar em excesso. Sabe aquela que não relaxa? Sabe aquela pessoa Sei. que é 24 horas ali, e ela tem que se esforçar muito mais que todo mundo. E para quê? Para justificar as suas conquistas, porque ela acha que sabe menos que os outros. Sabe? Ela tem essa questão. Outra questão, o sintoma é o perfeccionismo, sabe? É o perfeccionismo, o excesso de trabalho, né? Então aquela pessoa perfeccionista, ela não admite um errinho na vida dela, tá?
Então, essa é uma questão. A outra questão importante é a autossabotagem. Tá? São aquelas pessoas que acreditam que o fracasso é inevitável. Né? Ah, você foi convidado para participar de uma seleção, né, de uma entrevista de seleção numa empresa. Ah, eu vou, mas eu sei que não vou ser escolhido. Eu sei que vou chegar lá, vai dar algum problema. Então é aquela pessoa que já vai se auto-sabotando. Isso é muito evidente também na síndrome do impostor. Né? A outra questão também é aquelas pessoas que procrastinam muito. Tá? Aí talvez você vai dizer, mas o que é procrastinar, né? É empurrar com a barriga. Pronto, vamos falar o termo popular, né? O cara tem um fica, trabalho aqui, deixa que amanhã eu faço, deixa que amanhã eu ligo. E vai assim e acaba o mês. exatamente. Essas pessoas, elas podem até estar adiando essas tarefas, Mateus e ouvintes, né? Ou deixando compromissos importantes para o último momento, porque também elas começam a dizer, mas eu vou fazer, mas não vai ficar legal. Ah, as pessoas vão achar que não está bom. Então, devido a essa questão, ela vai adiando porque ela não quer apresentar para os outros o seu trabalho, né? Porque ela tem medo da avaliação das pessoas. Né? E aí ela desencadeia um outro fator, que é o medo de se expor. É comum que as pessoas que têm o síndrome do impostor estejam sempre fugindo, né, de momentos que podem ser avaliadas ou criticadas. Então, por exemplo, né, uma pessoa que vai adiar muito, né, tirar a carteira de motorista. Né? Ah, não, porque eu sei que eu vou chegar lá e vai acontecer isso, porque vão ficar todo mundo me olhando, e se eu não conseguir, o que minha família vai falar? Ela tem esse medo. Né? Falar em público, tá? É uma outra situação. Muitas pessoas falam assim, eu sou tímida, mas no fundo ela tem a síndrome do impostor. Tá? Ela não quer se expor porque ela tem medo dessa avaliação. Uma outra situação é a comparação com os outros. A pessoa que tem essa síndrome, ela fica se comparando. Ah, mas fulano fala melhor do que eu. Ah, mas fulano sabe mais do que eu. Sabe? Por ela ser perfeccionista, como eu falei anteriormente, ela fica exigente com ela mesma. E está sempre achando que ela não consegue, que o outro sabe melhor que ela. E ela sofre com isso, Mateus. É uma coisa muito louca. Pode até acontecer da pessoa achar que nunca ela é boa o suficiente em relação aos outros, e isso vai gerar nela o quê? Angústia e muita insatisfação, chegando até a uma depressão. Tá? Isso é muito sério também. Uma coisa vai desencadeando outra. Né? Agora, tem uma situação que eu gosto de falar e deixei ela por último, Mateus, que é a questão de querer agradar todo mundo. Tá? É muito complicado. Por exemplo, né, eu não sei se você está me ouvindo direitinho, porque eu não estou te ouvindo. Então, assim, é uma coisa muito. Não, porque eu gosto de ouvir o Matheus, que ele tem umas tiradas muito boas. Né? Mas, assim, eu quero agradar todo mundo. Então, igual agora eu fiz com você, né? Eu estou preocupado aqui se você está me ouvindo. Será que os ouvintes estão me ouvindo? Né? Será que eu estou falando bacana? Né? Acho que eu não estou, não. Aí você começa a ficar nervoso, começa a gaguejar, começa a querer que acabe tudo muito rápido. Né? Além disso, a pessoa com síndrome do impostor, Matheus, ela passa por um período de muito estresse, que vai levá-lo a ter uma ansiedade também muito alta. Olha o que eu estou falando, uma coisa desencadeando outra. Talvez até podem dizer assim, mas por que vocês estão falando disso no programa, né, da sobriedade? Né? Mas é por causa disso mesmo, porque uma coisa desencadeia a outra. Assim, então, é muito comum que as pessoas que têm essa síndrome também desenvolvam os sintomas de ansiedade e depressão. Muito bem, Edinho, perfeito. Essa questão da ansiedade, né, a gente até falou na semana passada no programa com o psicólogo, né, o Bruno, que esteve presente aqui nos estúdios da Rádio Sintonia do Vale, mas a questão do perfeccionismo também é complicado, né? Eu vou dar um testemunho, vamos dizer assim. Eu, na hora, por exemplo, de enviar uma matéria para minha chefe verificar, né, para poder disparar, por exemplo, para a imprensa, eu fico ali, ó, uns 10 minutos olhando o erro que não tem.
essa é a questão, né, Edinho? Essa questão do perfeccionismo, é até demais. É uma questão também da síndrome do impostor. É uma consequência, né? Porque as pessoas que são perfeccionistas, elas são também inseguras, tá? O perfeccionismo, ele leva a uma insegurança tal que a pessoa nunca acredita que ela conseguiu fazer o que é certo, É. entende? E aí fica difícil, porque gera nela essa ansiedade. Será que tá bom? Será que não tá? Né? E aí acaba travando, a É, pessoa trava realmente. Então é importante a gente falar isso para os nossos ouvintes. Se é. você tem essa síndrome, né, do perfeccionismo, cuidado que ela é perigosa também. Tá? Ultimamente eu tenho praticado o seguinte: fez o texto, tá legal, tá corrigido, você sabe que tá certo? Envia no piscar de olhos. É isso, vamos embora. Se tiver alguma coisa ali faltando, alguma palavra ou alguma fonte, vão te falar, vamos lá, acrescenta a fonte, acrescenta aquilo para poder complementar. É isso, é um trabalho em equipe, né? Você não trabalha sozinho. É verdade. Então vamos para a próxima pergunta para você que está chegando agora aqui na Rádio Sintonia do Vale 98,9. Hoje é sábado, é dia 20 de março de 2021. Edinho, o que se pode fazer quando se identifica em uma pessoa essa síndrome? Mateus e ouvintes, no caso de serem identificadas essas características, né, da síndrome do impostor, é importante que a pessoa possa realizar um passo que é muito importante, até que a pastoral da sobriedade prega, que é o admitir. Isso. Né? Admitir que realmente precisa de ajuda. E não falar assim, isso aí é normal, isso é bobagem, isso não sei o quê. Não, não é. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você admitir que você precisa se estabelecer uma conexão com você mesmo, tá? E aí, a partir daí, você vai procurar uma ajuda de um profissional, seja um psicólogo, seja um psicoterapeuta, né, um terapeuta, para ajudar, né, a você a internalizar as suas capacidades, as suas competências e diminuir essa sensação, né, de ser um engano, né? Porque as pessoas ficam mesmo. Dá uma sensação de que não, eu não sou realmente o que as pessoas pensam. Isso. Né? Inclusive, tem até uma coisa, Matheus, interessante na síndrome do impostor, é que quando você elogia uma pessoa que tem essa síndrome, ela nunca acredita no seu elogio. Ela sempre pensa que ela não é merecedora. Tem essa Tá? questão também do elogio. Exatamente. Então, assim, procure essa ajuda. Isso é uma coisa importante. Agora, é importante também que você converse sobre isso com alguém da sua confiança. Ah, mas eu não quero ir para o psicólogo, eu não quero ir para isso e tal. Existem pessoas que têm dificuldades, né? Você sabe disso. Tem pessoas que acham que psicólogo, terapeuta, tal, é para maluco. Não, isso é psiquiatra, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, assim, eu não quero, mas você tem uma pessoa de confiança. Pode ser um sacerdote, né? Pode ser um diretor espiritual seu, né? Que você possa pelo menos conversar, um grande amigo, né? Compartilhar suas inquietações, compartilhar suas angústias com essa pessoa, né? Eu digo o seguinte: isso você pode fazer em paralelo com um profissional também, sem problema nenhum, tá? Outra coisa é você aceitar os seus próprios defeitos e qualidades. Quer dizer, no fundo, é você ter uma aceitação própria. É você se aceitar. Né? Parar de evitar essa questão de comparação. Ah, fulano é melhor do que eu, fulano fala melhor, ri melhor, canta melhor. Ah, gente, pelo amor de Deus, isso aí desculpa aqui, mas é você querer ser mal com você mesmo. Tá? Outra questão importante que você precisa dar um passo na sua vida é respeitar as suas limitações, sabe? Eu sou limitado, eu sou, Matheus, tá? Não, Eu todos sou, nós, né? sabe? Não adianta, eu tenho as minhas limitações e eu aceitar, né? E respeitar, não é aceitar de ficar parado. Eu sou limitado e vou ser limitado para sempre. Não, é você aceitar as suas falhas, né? Porque acontece com qualquer pessoa, né? E procurar aprender com essas falhas, né? Eu lembro do texto bíblico que Jesus fala com a mulher que foi pega em adultério. Eu também não te condeno.
vá e não peques mais. Quer dizer, aprenda, né, com o seu erro. Isso é muito importante, né? E uma outra coisa que eu vou falar aqui é você, assim, faça aquilo que você gosta de fazer, tá? Mas faça na gratuidade, com você mesmo, sem se cobrar, sabe? Eu falo de gratuidade no sentido, assim, de graça, sabe? Por quê? Porque às vezes você se cobra, sabe, Matheus? Né? Ah, não, eu tenho que fazer isso. Ah, por que eu fiz? Ah, seu burro. Tem gente que se chama mesmo de burro. Seu burro, seu não sei o quê, e tal. Não faça isso, tá? Então isso é muito importante, você amar aquilo que você faz e trabalhar na gratuidade. Isso, para você que está chegando aqui na Rádio Sintonia do Vale 98,9, o nosso assunto de hoje do sábado é como lidar com a síndrome do impostor. E lembrando que essa conversa, além do áudio para a rádio, vai estar disponível daqui a pouco nos canais de comunicação da Pastoral da Sobriedade BPVR, transmissão em áudio e vídeo. No entanto, que o Edinho vai dar um tchauzinho para você que está nos acompanhando no vídeo. Olha lá, ele lá dando um tchauzinho. A gente segue aqui com as perguntas. Qual o impacto da síndrome do impostor na vida de uma pessoa? Pois é, Matheus, nós quase que respondemos tudo isso, né? Nós fomos falando, e aí vai vindo. E o impacto primeiro é a dor. E não é a dor física somente, é a dor emocional. A pessoa se sentir inferior. Tá? Isso aí acontece bastante, né? As pessoas também são impactadas até em não, como é que eu vou dizer, perder oportunidades, Matheus. As pessoas perdem oportunidades. Por exemplo, você pode se candidatar a uma vaga de emprego, você não vai, não comparece, porque você acha que você não é capaz. Tem uma prova de vestibular, por exemplo, né? Você não vai fazer porque você fala, não adianta, porque eu não estudei bem, tem muito mais gente que estudou melhor do que eu, e aí você acaba perdendo essa oportunidade. Então você vai se colocando para trás. Olha só, isso é muito. Você se joga no final da fila, tá? Então, isso é uma sensação que a pessoa vai sentindo de quê? De que ela não tem condições de nada. E todo mundo fala, você é bom, você é boa, cara, você não sou não sou não. Então esse é um impacto negativo na vida da pessoa. Ela se anular, ela perder oportunidades afetivas, profissionais, né, sociais, culturais, ou seja, a pessoa vai se colocando no final da fila. Isso é muito triste. Um outro impacto que a gente chama de psicossocial, né, é que a pessoa não se permite vencer. Olha que coisa terrível, cara. Sabe? E aí entra essa questão do anestésico, sabe? Se você me permite, eu quero entrar nessa questão. Eu já atendi pessoas que buscaram um anestésico para poder aliviar essa dor dele. E aí o anestésico pode ser a droga, pode ser a compulsão por compra, pode ser a compulsão por comida, bebida, né? Enfim. E eu falo isso aqui porque é um alerta. Muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque muitas pessoas procuram se cortar, né, fazer mutilações e até o suicídio. Isso. Tem uma origem dessa síndrome do impostor? Então, Matheus, se você for buscar, né, essa questão da origem, da onde veio essa questão da síndrome, não sei de quê, na verdade, há muito tempo se tem pessoas assim, tá? Lógico que não se dava esse nome, né, de síndrome do impostor, mas segundo alguns cientistas, segundo algumas pessoas, elas relatam que isso já acontece desde do início do tempo. Vamos buscar uma questão bíblica, né? Vamos. Caim e Abel, tá? Quem matou quem, o Matheus? Caim matou Abel ou Abel matou Caim? Agora se confundiu minha cabeça.
É muito Caim legal. que matou Abel. Isso, Caim matou Abel. Né? E por quê? Porque ele se sentiu inferiorizado. Olha só. Olha o sentimento de inferiorização. Olha só. Tá? Ele estava com esse fenômeno do impostor. Né? Ah, porque Abel, né, apresentou a melhor oferta. Porque Deus quis, foi e matou. Olha só o que acontece. Então, gera realmente. Então, segundo alguns estudiosos, esse fenômeno, vamos dizer assim, né, essa síndrome, esse transtorno, ele já tem desde o início da criação, tá? Esse sentimento de inferioridade. Perfeito. Sempre com histórias, né? Tem que ter, né, irmão? A família, os amigos, eles podem ajudar nessa questão aí da síndrome do impostor? O que eles podem fazer? Então, o Matheus, para falar a verdade, a família ela pode ajudar ou pode atrapalhar, tá? Vamos deixar claro aí. A família ela pode desenvolver, né, a força, dar força para o seu parente, né, para o seu querido aí da família. Não, você consegue, fica tranquilo, né? Ou então pode dizer, nossa, você é burro mesmo, hein? Nossa, você é medroso, hein? Mas existe, cara. Eu tô falando isso porque eu escuto isso das pessoas relatando para mim lá, né? Porque minha mãe sempre falou que eu nunca ia dar sorte com ninguém. E isso aí fortalecia, né, essa síndrome do impostor. Né? Os pais que comparam os filhos. Né? Você tem que olhar seu irmão, por que você não é igual a ele? Seu irmão é estudioso. Por que você não tira as melhores notas igual ao seu irmão? Nossa, isso aí fortalece, reforça a síndrome do impostor. Tá? Então a família pode ajudar? Sim. Né? Compreendendo, dialogando, tendo paciência, né? Não fortalecendo com frases, né, que intimidam, que desenvolvem crenças limitantes dentro das pessoas. Tá? Então, se o familiar quer realmente ajudar, ele precisa compreender o que é isso. Por isso é importante também ler um pouquinho, estudar um pouquinho sobre isso, ou mesmo procurar um profissional para que possa orientá-los. Perfeito, Edinho. Eu gostaria de agradecê-lo pela sua presença neste sábado aqui na nossa rádio Sintonia do Vale, falando um pouquinho sobre a síndrome do impostor. E lembrando que essa entrevista vai estar disponível daqui a pouquinho em áudio e vídeo nos canais da Pastoral da Sobriedade. Edinho, boa noite para você, obrigado pela companhia e até a próxima. Sábado que vem você está aqui, né? Tô. Aí sábado que vem sou eu. Mas boa noite, Matheus, boa noite, ouvintes. E por favor, a Pastoral da Sobriedade está sempre de braços abertos para acolhê-los, tá? Não seja um impostor, tá? Aceite-se, porque você é imagem e semelhança de Deus. Beijo aí para todos aí que estão me vendo também, que vão me ver. Dá um tchauzinho. E para você que nos acompanha aí, um forte abraço. Valeu, gente!